Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um bolo pão de mel com uma massa fofinha, vou te ensinar o ponto certo do recheio e vou te ensinar também uma cobertura divina para você ter esse resultado perfeito. Eu vou começar esse bolo colocando 3 ovos, sempre procurar usar em temperatura ambiente. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de leite. Aqui eu tô usando meia xícara de chocolate 50% cacau, mas você pode usar 32 se você não tiver o 50. E vou usar também meia xícara de açúcar mascavo. O açúcar mascavo dá um saborzinho diferente, fica muito gostoso. Mas se você não tiver o açúcar mascavo, aí você acrescenta então, em vez de colocar uma xícara de açúcar, você coloca uma xícara e meia de açúcar normal. Porém, como eu disse, o açúcar mascavo faz bastante diferença na massa. E eu vou usar aqui 3 colheres de mel. Esse que eu tô usando aqui é o favinho, vou mostrar pra vocês qual que é. É esse aqui. Se você tiver o mel, ótimo. Se você não tiver, o favinho também dá um sabor muito gostoso e você pode substituir aí o mel. Então, eu vou colocar 3 colheres de sopa. E vou colocar meia xícara de óleo. Esse óleo vai deixar o bolo mais molhadinho, mais macio. Aí eu vou tampar e vou bater bem aqui esses primeiros ingredientes. Bati. Agora eu transfiro para um outro recipiente. Passei todo o batido do liquidificador para cá. Agora eu vou peneirar aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Coloco a metade. Sempre é bom peneirar. Mexo bem. Aí eu venho com a outra metade. Aí eu já coloco aqui uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E coloco também, ó, aqui eu tenho 2 colherzinhas de café de canela em pó e uma colherzinha de café de cravo em pó. Se você não tiver o cravo em pó, você coloca só a canela. E tem lugares que vende especiarias, as especiarias. Misturei tudo, ó. Se você quiser colocar também gengibre raladinho ou raspinhas de laranja, também fica bem gostoso. Agora eu vou passar para uma forma. Eu vou colocar nessa forma, essa forma ela é uma forma de 18 por 28, ela tem 6 centímetros de altura, dá para assar até numa de 5 centímetros, e o meu forno já tá pré-aquecido, e esse bolo eu vou assar a 180 graus, aí eu coloco toda a minha massa aqui. Passei toda a massa para cá. E eu vou assar por aproximadamente uns 35, 40 minutos, depende muito de forno para forno. Pode ser que o seu fique um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Passado já os 30 minutos, você pode começar a fazer o teste do palito. Se ele sair sequinho, é porque já tá pronto. Então, eu vou levar para assar. Quando estiver assadinho, eu mostro para vocês. Já assei o bolo. E ele ficou 40 minutos certinho no meu forno. Fiz o teste do palito, saiu sequinho. E olha, gente, a fofura desse bolo. Ele tá bem quente porque eu acabei de tirar do forno. Então, eu vou esperar alguns minutinhos, só um pouquinho para sair o excesso de calor. Aí, eu vou desenformar, porque como eu vou rechear, então eu preciso desenformar. Mas eu não gosto de desenformar muito quente, porque senão ele pode murchar. Então, eu sempre gosto de esperar uns 10 minutinhos para depois desenformar. Então, quando passar esse tempo, aí eu mostro para vocês. Já se passou aqui
quase 10 minutinhos. Então, eu vou desenformar. Ó, ele já tá bem soltinho. Aí eu venho e desenformo. Tiro esse papel. Ele solta bem facinho. Aí eu vou colocar do outro lado. Se você não tiver uma gradinha dessa, pode ser em qualquer lugar, até grade de fogão, até numa outra forma. E eu vou deixar ele esfriando aqui, enquanto eu vou fazer o recheio. Enquanto meu bolo tá ali esfriando, eu vou fazer uma caldinha. Então, eu vou colocar 4 colheres de açúcar, 1,5 xícaras de água. E vou colocar aqui, eu tenho um pauzinho de canela e meia dúzia de cravinhos. Aí eu vou levar para ferver, quando a calda estiver bem douradinha, aí é só desligar e esperar esfriar. Enquanto a minha caldinha tá lá no fogo fervendo, eu vou fazer o recheio. O recheio, você pode fazer com um doce de leite industrializado, você pode comprar e usar ele direto no bolo, ou você pode também fazer o seu doce de leite caseiro, cozinhando uma lata de leite condensado ou fazendo com caixinha mesmo. O doce de leite, ele é assim, você não pode fazer o doce de leite e usar ele direto no bolo. Por quê? Porque quando a gente pega o doce de leite, ele tá bem consistente, fica bem duro, mas depois ele não fica aquele recheio molinho, tem que estar na medida certa. Ele não pode estar muito mole derramando e não pode ficar duro de pedaço assim também. Então, para a gente poder achar o ponto certo, o ideal é fazer dessa forma que eu vou fazer aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado cozido, tá? Então, eu coloco aqui na panela. Aí, eu vou colocar também uma caixinha de leite condensado. Dou uma misturada. Depois de misturar aqui o doce de leite com o leite condensado, aí para quebrar o doce, a gente coloca uma caixinha de creme de leite. Pode ficar tranquilo que não vai ficar muito doce, tá? Então aí, ó, mexo bem e levo pro fogo. Vou mexendo e quando levar pro fogo e chegar no ponto certo que eu tenho que desligar, ó, mistura bem, aí eu mostro pra vocês qual que é o ponto correto. Eu levei no fogo alto, depois que começou a ferver, eu diminui o fogo, fui mexendo até chegar nesse ponto aqui, ó. Ele cai de bloquinhos, ó, e demora um pouquinho para se misturar. Ó, vou mostrar de novo. Ele ainda tá quente, eu acabei de desligar. Olha, demora um pouquinho para se misturar. Quando ele esfriar, ele vai ficar mais durinho. Ele tá mais mole assim, porque ele ainda tá quente. Então, eu vou passar para um outro recipiente. Então, agora, já passei a calda pra cá, já tá pronta. Meu recheio também já tá aqui separadinho, tá pronto. Então, agora vamos preparar o bolo. Eu vou cortar o bolo ao meio, mais certinho possível. Cortei o bolo ao meio, então agora eu volto aqui pra forma. Molho com a caldinha, porque eu quero um bolo bem molhadinho. Na verdade, ele é um bolo gelado. Então, tem que estar bem molhadinho para ficar bem gostoso. Ó, usei a metade da caldinha. E agora eu vou colocar o meu recheio. Meu recheio tá quente ainda, eu não vou esperar ele esfriar. Espalho todo ele aqui no meu bolo.
Coloquei todo o recheio, aí eu venho e coloco a outra parte. Coloquei a outra parte do bolo em cima, aí eu venho com a caldinha e molho novamente. Já molhei com a caldinha, agora eu vou fazer uma cobertura. Então, agora vamos fazer a cobertura. Aqui, eu tenho 180 gramas de chocolate, equivale a 2 barrinhas daquela do mercado. O meu é em pedacinho assim, porque o meu chocolate era em barra, então eu piquei. Então, aqui, nesses 180 gramas, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Aí, eu vou misturar e vou levar para o micro-ondas, pode ser em banho-maria, se você não tiver também. De 30 em 30 segundos, até derreter bem aqui o chocolate. Então, quando tiver derretido, eu mostro pra vocês. Derreti aqui o ganache. Agora é só colocar por cima do bolo. Dou aqui uma acertadinha. Fiz alguns riscos bem aleatórios. Se você não quiser, não precisa fazer também. E agora eu vou levar pra geladeira, vou esperar esse ganache ficar bem firminho, o bolo bem geladinho, pra gente poder cortar e se deliciar. Bolo pronto, ele já tá bem geladinho. Agora chegou o momento que a gente gosta, que é comer, né? Olha como ele fica macio, delicioso. E como eu sempre falo, o primeiro pedaço é sempre mais difícil de tirar. Gente, tirei aqui um pedaço. Olha esse bolo aqui, ele é uma obra de arte, sinceramente. É um dos bolos que eu mais gosto. Ele é muito gostoso, cremoso, molhadinho, recheadão, saboroso. Ele é tudo de bom. Agora vamos provar essa delícia. Gente, esse bolo, ele é maravilhoso. Pensa num bolo gostoso, gente. Olha isso. Ele geladinho, não tem melhor. Olha esse, ó, que delícia. Eu me acabo nesse bolo. Esse bolo aqui é uma ótima opção para você fazer de sobremesa no domingo de Páscoa. Olha que coisa deliciosa. Pode fazer aí, olha, que a sua família vai amar, porque esse bolo aqui é bom demais. Eu vou ficar aqui saboreando essa gostosura e até o próximo vídeo.